Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da terceira semana da Quaresma, nesse dia 21 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus se dirige ao povo de forma dura e provocativa. Ele afirma que nenhum profeta é aceito em sua pátria, como referência direta ao descaso e rejeição das pessoas que o cercam à mensagem por ele anunciada. Ao resgatar situações do passado, Jesus aponta para semelhanças. Elias e Eliseu, por exemplo, fizeram bem a estrangeiros e não a seu próprio povo. Muitas vezes, por preconceito ou falta de sensibilidade, duvidamos que aquela pessoa crescida em nossa comunidade possa um dia ser instrumento de transformação da própria comunidade. Infelizmente, a desconfiança e a inveja falam mais alto e não nos abrimos ao bem e ao bom que está ao nosso alcance. Com a rejeição sofrida e ameaça de morte, Jesus vai embora. Que saibamos reconhecer a graça de Deus que vem nos visitar de muitas formas, por meio de muitas pessoas. Querido irmão, querida irmã, Jesus, ele está presente em nossa cultura cristã, suas histórias, suas palavras, sua imagem na cruz. De maneira especial, ele está presente em nossas comunidades, na assembleia que se reúne, na palavra, na Eucaristia. Jesus também estava presente na comunidade de Nazaré, de coração fechado para a obra de Deus que a alcançava com a presença de Jesus. Sua comunidade de origem acabou expulsando-o da própria sinagoga. Sem verdadeira conversão, aos poucos, Jesus vai sendo expulso de nossa cultura cristã. Sem adesão verdadeira, corremos também o risco de, em nossas comunidades cristãs, apenas ajustar sua memória aos nossos interesses. Sem conversão, podemos acabar dispensando Jesus de nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, em oração, renovar sua adesão à pessoa de Jesus. E neste momento, reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, na sinagoga de Nazaré, afirmas
que os estrangeiros foram mais receptivos à mensagem de salvação do que teus conterrâneos, que a desprezaram. Dura realidade, benéfica censura. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da terceira semana da Quaresma, nesse dia 21 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Segunda de Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 15, também retomar o texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 24 a 30, rezar o Salmo 41. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do segundo livro dos Reis e em seguida, a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente, guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isso e isso. Disse-lhe o rei de Arã: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte à vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes do Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado.
Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a confiança em Deus é o tema que perpassa as duas leituras desse dia de hoje. Confiar em Deus e acreditar nos profetas por ele enviados é fundamental para que os milagres aconteçam. Profetas de ontem e de hoje continuam sendo rejeitados e por isso os milagres não acontecem. No Antigo Testamento, eles falavam em nome de Deus e no Novo Testamento, em nome de Jesus. Quando as coisas são feitas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são boas e tendem a dar certo. É por essa razão que não iniciamos uma oração sem antes fazer o sinal da cruz. Esse gesto mostra que ela está sendo feita em nome do Deus Trino. Assim também deveriam ser todas as nossas ações, fazê-las sempre em nome de Deus e crer naqueles que a fazem no nome dele. Na primeira leitura, o rei de Israel não quis receber Naamã, o general leproso enviado pelo rei de Arã da Síria. Por não estar em sintonia com Deus e não ter confiança nele, jamais poderia curar alguém. Ele recebe a carta de recomendação para curar o leproso como uma afronta e se desespera, rasgando as vestes. No entanto, o profeta Eliseu, homem de Deus, recebe o leproso e, mesmo diante da resistência dele, quando lhe é recomendado para se banhar 7 vezes no Rio Jordão, mantém-se firme, porque confia no poder de Deus e age em seu nome. A fé e a confiança de Eliseu fizeram com que o leproso fosse purificado. O resultado obtido fez com que o homem purificado da lepra acreditasse no Deus de Israel e se tornasse um multiplicador da graça recebida. Não foi essa confiança que Jesus viu no povo de Nazaré, sua terra. Ele volta de lá decepcionado porque eles, por não crerem em suas palavras e ações, não puderam receber os seus milagres. A graça de Deus, para se manifestar na nossa vida, precisa de canais abertos por nós. Esses canais são abertos pela fé e pela confiança. Sem estes dois elementos, torna-se muito mais difícil a manifestação de Deus. Diante deste episódio, Jesus recorda o profeta Elias enviado a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Elias era de Israel, onde havia muitas viúvas. Porém, foi enviado a outro lugar, pois ele não seria bem recebido na sua própria terra, e assim sendo, não poderia fazer ali milagres. Em Sarepta foi acolhido pela viúva e ela viu sua vida ser transformada por ele. Jesus lembra também o episódio da primeira leitura de Eliseu e Naamã. Tudo isso para mostrar que eles, seus compatriotas, estavam perdendo uma grande oportunidade ao rejeitá-lo. Isso provocou a revolta deles, que o expulsaram não apenas da sinagoga, mas da cidade, ameaçando-o de morte. Tudo porque o conheciam e porque ele não dizia o que eles queriam ouvir. Ficamos contentes quando os outros falam o que queremos ouvir, mas quando o que ouvimos nos desagrada ou não está de acordo com o que queremos, nossa reação é de rejeição. Com Jesus não foi diferente. As pessoas queriam que ele falasse de um Deus que concordasse com as atitudes humanas, ou de uma doutrina na qual Deus seria manipulado por leis, normas e ritualismos.
Um Deus que estivesse a serviço das pessoas, ou seja, um Deus que tivesse apenas deveres e obrigações, enquanto as pessoas teriam somente direitos. Um Deus que agisse todo o tempo em prol das pessoas, corrigindo suas falhas e as consequências das irresponsabilidades humanas. Como não era esse o conteúdo da pregação de Jesus, que não cedeu ao jogo do poder e dos privilégios daquelas pessoas, elas o excluíram e quiseram eliminá-lo. É fácil acreditar em Deus quando ele faz as nossas vontades. Difícil é acreditar quando não somos atendidos ou quando ele não atende no tempo e hora que queremos. A rejeição de Jesus não se dá apenas pelo fato de ele ser compatriota daqueles que o rejeitaram, mas, sobretudo, pelo fato de ele não concordar com certas atitudes e dizer isso abertamente. Por isso, seus conterrâneos se perguntavam: quem ele pensa que é para fazer, para dizer estas coisas? Querido irmão, querida irmã, que estes exemplos trazidos na liturgia de hoje nos ajudem a valorizar mais os dons dos da nossa comunidade, daqueles que conhecemos, e permitir que essas pessoas coloquem a serviço todo o seu potencial. Somente com a abertura de coração podemos perceber e receber os milagres que os emissários de Deus podem trazer para o mundo. Cada pessoa que age em nome de Deus é portadora da sua boa notícia. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, nos momentos de dificuldade, reveste-me de fortaleza para, como Jesus, seguir até o fim o caminho que o Pai traçou para mim. Amém.